Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos em mais uma leitura diária desta quinta-feira e agradeço ao Senhor pela oportunidade que Ele tem nos concedido de estar aqui gravando este vídeo. E desde já eu quero estar agradecendo a cada um dos irmãos que tem nos acompanhado aqui no canal, aos nossos pastores, aos nossos comentaristas, aos meus colegas que fazem também esta leitura diária. Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos nesta leitura referente à lição de número 3, que tem por título Doutrina sobre Cristo. Nós estaremos aprendendo sobre Jesus Cristo, sobre a questão da sua eternidade, estaremos aprendendo sobre a sua onisciência, a sua onipresença, enfim. E a leitura diária desta semana, se os irmãos observarem, a cada dia ela foi nos apresentando características, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos ali na segunda, né, que ele é o caminho que leva para o céu, e esta leitura da segunda-feira ela faz ali uma conexão com a leitura da quinta-feira. Na terça-feira nós aprendemos sobre Jesus como a videira, né, verdadeira. Na quarta-feira ele é a porta da salvação. Novamente nós temos uma conexão com a leitura desta quinta-feira, que vai nos dizer que Jesus é o bom pastor. E a referência está lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 11, que diz assim: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui no início deste texto sagrado, Jesus, aqui no capítulo 10, Jesus ele está falando para os seus discípulos, para os seus seguidores que estão ali. Ele fala sobre a questão de que ele traz para aquelas pessoas uma parábola sobre a questão das ovelhas com o seu pastor. E quando nós olhamos os versículos anteriores, do 1 ao 10, que antecedem o versículo 11, nós vamos ver que Jesus está discorrendo sobre ali a questão das ovelhas, do relacionamento das ovelhas com o seu pastor. E ele vai falar que aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, que ele tira para fora as ovelhas, mas que este pastor vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque elas conhecem a sua voz. E de modo nenhum elas seguirão o estranho, mas fugirão dele, porque elas não conhecem a voz dos estranhos. E aí, quando eles começam a perguntar para Jesus o significado desta parábola, ele vai dizendo: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quando Jesus faz essa parábola, nós temos aqui uma questão de um exemplo muito claro. Nós vamos ver que a questão do pastor com as suas ovelhas é usada em outras referências bíblicas, como lá no Salmo 23, porque a criação de ovelhas era muito comum ali em Israel, então facilitava a compreensão das pessoas. E quando se fala da questão das ovelhas, eu não vou entrar a fundo aqui no significado deste animal, na comparação que é feita com nós que somos servos de Deus, mas os irmãos podem estar dando uma olhada, é muito profundo o significado e traz para nós muitas lições enquanto nós somos servos de Deus. Mas só neste texto aqui o que nós vemos é o seguinte: na criação dali das ovelhas, as pessoas que cuidavam, né, o pastor ali daquelas ovelhas, estou falando enquanto animais, eles tinham o costume, de acordo com alguns historiadores, de à noite prender as ovelhas em um determinado lugar, que muitas vezes era chamado também de aprisco. E neste lugar elas passavam a noite para evitar a questão dos ladrões, para evitar que elas se perdessem. E quando elas estavam ali, o pastor estava ali constantemente observando-as, para que elas não viessem sair do aprisco. E quando elas saíam guiadas por este pastor. E para entrar também era ele que as chamava, era ele que as tocava para o aprisco.
Então aqui traz para nós o exemplo de que Jesus é a porta da salvação. Por isso que eu falei da conexão de outras leituras com esta leitura. Jesus, ele é o único caminho que conduz ao Pai. É o único caminho que nos conduz à salvação. É por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário que nós temos acesso à porta da salvação, que nós temos a remissão, a redenção dos nossos pecados. E aí nós vamos observar que Jesus continua dizendo que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, porque Jesus morreu em uma cruz para nos dar a vida, para nos dar a vida eterna, para nos dar a oportunidade de salvação. E quando ele continua dizendo que as ovelhas seguem o bom pastor, que as ovelhas não seguem a estranho, quem são esses estranhos? São os falsos profetas que têm surgido, são aqueles que não estão interessados em zelar pelo rebanho, mas são ladrões, salteadores, que vêm para matar, roubar e destruir, que é o próprio inimigo das nossas almas. E o inimigo tem se disfarçado por trás de muitas teorias, teologias que têm sido pregado, através de muitos falsos evangelhos, de falsos cristos, de falsos pastores que têm arrastado multidões e que infelizmente estão ali somente para arrancar a lã das ovelhas, somente para os seus interesses pessoais. Mas Jesus está dizendo neste momento: eu sou o bom pastor. Eu estou aqui para dar a vida pelo meu rebanho. Eu dei a vida pelo meu rebanho. Quando nós olhamos lá para o Salmo 23, o salmista dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, quando nós observamos a profundidade da palavra, né, de Jesus ser o bom pastor, daquele salmo, nós vamos trazer a exemplo para Jesus Cristo. E isso vai trazer para nós um consolo, um descanso, que nós tenhamos cuidado, que nós possamos pedir a Deus discernimento para que nós possamos estar atentos e saber discernir qual é a voz do nosso bom pastor, para que nós não possamos andar por aí seguindo a vozes estranhas de falsos cristos, de falsos pastores que não estão interessados na nossa alma. Mas Jesus Cristo, sim, ele está interessado em nos oferecer uma eternidade ao lado dele. Deus abençoe.